inverno chegou e, junto com as baixas temperaturas, traz também, gente, um aumento de complicações cardíacas. Segundo o coordenador do Hospital Samaritano de São Paulo, a incidência de infarto aumenta até 30% no inverno. Quem conversa comigo é o cardiologista Valério Vasconcelos. Muito obrigada pela sua presença, doutor. É realmente assim mesmo? O inverno chega e as pessoas acabam sofrendo mais também? Exatamente. Nessa época do ano, normalmente as pessoas têm muita preocupação com as doenças respiratórias, com as rinites, com as viroses, mas é interessante que nessa época do ano, as doenças cardiovasculares, o derrame e o infarto, eles acontecem num percentual de 30% a 33%, segundo alguns estudos realizados em todo o mundo. Por quê? Qual o motivo? Existem várias explicações. Nessa época do ano, é muito comum os vasos, pelo frio, sofrerem espasmos. Eles ficam contraídos e diminuem a oxigenação dos órgãos, como cérebro e coração. Então, isso é um dos motivos. Então, sentir frio não é legal. Não é interessante. Até o choque. Às vezes a pessoa está bem agasalhada, mas o choque do frio no rosto já é responsável pelo espasmo de artérias, principalmente artérias doentes. Pessoas que já têm alguma placa de colesterol em alguma artéria do coração ou do cérebro. Aí, só o frio já é responsável pelo espasmo dessa artéria e pode provocar o infarto e o ataque cardíaco. Além disso, existem outras coisas, como, por exemplo, esse frio faz essa artéria ficar mais contraída e a pressão arterial fica mais elevada. Se a pessoa já tem uma pressão alta e não está bem controlada, o aumento dessa pressão faz com que possa desencadear um infarto ou um derrame. Entendi. Tem mais motivos também, porque a gente sabe que as pessoas nessa época não gostam de fazer exercício físico, né? Ficam com mais preguiça, fica mais em casa. Eu mesmo confesso que eu faltei à academia essa semana inteira. Isso também faz aumentar o risco? Exatamente. Nessa época do ano, as pessoas, além de não fazerem muita atividade física, diminuir o ritmo de atividade física, elas consomem uma dieta mais calórica. Então, os achocolatados, as sopas com mais gordura, mais gordurosa, as pessoas pelo frio consomem mais esses alimentos, comem mais também. São dois motivos que fazem com que aumente a chance de ter um infarto ou um derrame. Que não tem programa mais gostoso, né? Esse friozinho, né? Ir para um bom restaurante, comer, realmente tem que se controlar porque é perigoso, né? Principalmente a falta de exercício físico. Então tem que ficar ligado, tem que se mexer mesmo, controlar a alimentação. O que mais que a pessoa pode fazer para se cuidar? Se cuidar. É interessante que o idoso acima de 65 anos, antes do período do inverno, procure se vacinar. É muito importante, porque a vacina evita que ele venha ter gripes ou resfriados e, com isso, eles não possam ter o infarto, né? É também interessante procurar se agasalhar bem, evitar o choque brusco de um ambiente quente para um ambiente muito frio. Isso é interessante. Choque térmico, né? O choque térmico. É interessante também procurar ter uma alimentação com menos calorias, com menos sal, procurar se alimentar de legumes, procurar também se hidratar, porque nessa época do ano é muito comum beber menos água, né? E a água ela é importante também para manter a fluidez do sangue. Claro. Né? O sangue fica muito viscoso nessa época do ano, que é um dos motivos também do infarto. Então, procura beber mais água. E aquelas pessoas que são portadoras de diabetes, de pressão alta ou do colesterol elevado, elas devem procurar manter um controle, né? Procurar tomar seu medicamento para que mantenha a glicose baixa, para que a pressão fique mais baixa e para que o colesterol fique bem mais baixo, porque isso são fatores que também, junto com esse frio, favorecem o infarto. Outra coisa que a gente percebe também, eu não sei, a impressão que eu tenho é que as pessoas passam a fumar mais. Quem já é fumante, aumenta o número de cigarro durante o inverno também, né? Exatamente. Quer dizer, a pessoa deve procurar evitar o fumo, porque o fumo também, junto com... O fumo é um poluente, e o poluente, do mesmo jeito que a poluição das grandes cidades, também favorecem o infarto. Por quê? Porque eles ganham a corrente sanguínea e a corrente sanguínea vão lá na placa de colesterol e fazem com que essa placa fique instável, ou seja, ela fique mais mole, mais vulnerável e com isso possa provocar o derrame. Então a gente pede para que as pessoas evitem o cigarro se cuidar, né? E procurem se cuidar nessa época do ano. Agora, quais são os sintomas? Como é que eu posso perceber que eu estou propícia a infartar a qualquer momento? Tem alguma coisa que dá algum indício? Existe o indício, o infarto. Por exemplo, a pessoa que tem uma dor no peito, uma dor em aperto,
principalmente aqui na região esquerda, em cima do peito esquerdo, como popularmente é conhecido. Se essa dor é demorada, prolongada, se ela vai para o braço esquerdo ou vai para as costas ou até para o pescoço, e de repente a pessoa sente, além dessa dor, uma sensação de falta de ar, uma sensação de que o coração está batendo mais forte e às vezes até um pouco de palidez, uma certa sensação de mal-estar, essa pessoa deve procurar imediatamente o médico para que possa ser feito o diagnóstico e seja feito o tratamento da melhor maneira possível. Agora, se eu percebo que uma pessoa está infartando, como é que eu devo agir? Como é que eu posso fazer para poder ajudá-la? Essa pessoa, se você percebe que você está longe de um hospital, a primeira coisa é você chamar o socorro. Certo. Procura chamar o SAMU e procura remover essa pessoa a um hospital mais próximo, para que ela seja tratada e que seja feito o diagnóstico, claro, do infarto. Agora, se eu estou longe, o hospital não chega, ajuda nenhuma, tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudá-la ou não? O ideal é sempre esperar ajuda médica? O ideal é procurar ajuda médica. Sempre, se você está sozinho com a pessoa, o ideal é chamar alguém, ou por telefone, ou até gritar para que alguém chegue e você possa deixar essa pessoa, de preferência, deitada na superfície. Massagem é legal também? Se você detecta que houve uma parada cardíaca, por exemplo, através da perda da consciência, através de uma respiração com uma certa dificuldade ou até a parada da respiração, se você percebe que a pessoa está em parada cardíaca, você deve primeiro chamar alguém, grita por alguém, grita por socorro, chama o SAMU e começa a massagem cardíaca, caso isso aconteça. Respiração também ajuda? Isso, a respiração, você sempre fazer a massagem e a respiração boca a boca ajuda até que o SAMU, até que o socorro avançado chegue para poder dar continuidade ao seu tratamento inicial. Tá certo, por isso que é importante, né, saber aí o básico de primeiros socorros, saber o que fazer, porque na hora a gente fica tão desesperado, né, que acaba deixando de ajudar uma pessoa, ajudar uma vida, né, salvar uma vida. Isso. Então, assim, sabendo o básico, né, gente, é sempre importante você aprender como é que faz massagem, como é que faz respiração, para poder ajudar sempre as pessoas. Aliás, isso deveria ser matéria na escola, né? Sem dúvida. Nos Estados Unidos, hoje, as crianças, por passarem mais tempo em casa, elas são ensinadas como atender o primeiro socorro, né, o socorro básico, até porque o socorro avançado, o resultado do socorro avançado vai depender do primeiro atendimento. Então, é muito comum, às vezes, acontecer alguma coisa em um local muito populoso. Tem muita gente fica no entorno da vítima, mas ninguém toma nenhuma atitude. Então, é interessante que as pessoas procurem ler um pouco mais sobre os primeiros socorros para poder saber o que fazer diante de uma situação dessa. Uma vez infartando, como é que vai ficar a vida dessa pessoa? Mais controle? Como é que vai ficar? Dependendo do tipo de infarto. O infarto ele pode ser extenso, pode ser um infarto grande. Níveis. Existem vários níveis de infarto. Existe um infarto, às vezes, menor. Às vezes, uma artéria com pequena importância. É um infarto pequeno, ela tem apenas uma dor, um desconforto. Então, às vezes, não é um infarto muito grande. Se for um infarto pequeno, se ela for atendida de forma rápida e depois ela segue a vida normal. Às vezes, há casos onde a pessoa teve um infarto bem maior, demorou a chegar no hospital, é muito comum, às vezes, a pessoa ter a sensação de dor no estômago ou a sensação de dor na mandíbula. A da dor no estômago simulando um problema gástrico, a da dor na mandíbula simulando um problema de dente. E a pessoa fica, às vezes, tomando um remédio por conta própria, ou às vezes liga para um vizinho perguntando que tipo de remédio toma, ou às vezes até toma um chazinho. E quando ela percebe que a coisa está mais grave, quando os sintomas ficam mais acentuados, aí elas buscam um médico. Então, aí já é perigoso, né? Já é perigoso. Por demorar mais tempo, o infarto vai ser bem mais extenso e ela vai ter uma certa limitação. Claro que existem medicamentos mais modernos que fazem com que, às vezes, até você consiga contornar, de certa forma, o problema do infarto, a sequela que o infarto deixou. Porque o infarto deixa uma cicatriz no coração. O que vai definir a qualidade de vida dessa pessoa no futuro é o tamanho dessa cicatriz. Se a cicatriz for pequena ou a cicatriz for grande. Uma coisa que a gente deve estar bem atento é o diabético. O diabético, muitas vezes, ele não sente dor. Por isso que é muito comum o diabético, às vezes, ele ter lesão nos pés, porque ele não está sentindo a dor e a lesão, ele não percebe que aconteceu isso. Então, do mesmo jeito é no coração. O diabético, muitas vezes, não tem dor. Ele tem, às vezes, uma sensação de mal-estar. Ele passa mal, ele acha que foi uma comida que comeu, ele acha que é uma indigestão e, na verdade, você se depara depois, quando realiza um exame tipo um eletrocardiograma ou um ecocardiograma, você percebe que ele teve um infarto.
Aí você pergunta, olha, o senhor já teve infarto? Ele disse, não. Mas aí você pergunta mais, mas teve algum momento da sua vida que o senhor passou mal, o senhor pensou em ir para o hospital, pensou em ir para o pronto-socorro? Aí ele disse, foi, eu passei mal. Às vezes até o parceiro diz assim, olha, ele teve muito mal, foi para um hospital. Enfim, é importante que a gente esteja bem atento dos pacientes diabéticos. E os idosos também. Os idosos, diabéticos e idosos, muitas vezes têm sintomas de infarto que passam despercebidos porque não são aqueles sintomas clássicos. Não são os sintomas tipo dor em aperto. Porque a dor do infarto, a clássica, o paciente muitas vezes ele espalma a mão no peito, ele às vezes fecha até o punho. Ele faz a mímica, uma mímica de infarto. Ele faz um faces, ele chega para o médico e diz o seguinte, doutor, estou com uma dor muito forte. E ele faz as feições que a gente muitas vezes diz, é a mímica do infarto. Você olha para o paciente e já percebe que ele está tendo um infarto. Muito obrigada pelas suas informações, doutor, sempre ajudando você a ficar alerta, né? Essa época de ano, inverno, se cuidar em dobro, tá certo? Muito obrigada, doutor. E olha, eu já volto aqui mostrando